Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. Hoje, pessoal, dia 6 de maio, Dia Mundial da Asma. Para a gente falar aqui sobre a importância de identificar de que doença é essa, quais são os sintomas, quais são as formas de prevenir e principalmente de tratar. Afinal de contas, a importância de existir uma data como essa é trazer toda essa conscientização e salvar vidas através do quê? Da informação e de uma informação, é claro, de qualidade. Pessoal, o tema da campanha deste ano é tornar os tratamentos inalatórios acessíveis para todos, porque só através disso a gente consegue evitar as mortes que muito se fala que são mortes que infelizmente acontecem a cada ano que deveriam ser evitadas. Estamos falando a respeito de uma condição, pessoal, crônica, que afeta 260 milhões de pessoas pelo mundo e que a cada ano 450 mil pessoas morrem e não deveriam. Por isso, a importância de estarmos aqui para falar a respeito deste tema. Lembrou de alguém a quem essa consulta é importante, é interessante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilhe o nosso link de transmissão, porque informação boa é sim informação compartilhada. Fora isso, eu te lembro, essa consulta foi marcada para você. Aproveite, faça parte aqui da sua consulta, tire a sua dúvida, traz para a gente seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e te convido também a você participar da nossa enquete que acontece neste exato momento lá na Rede Vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual informação é importante para você com relação a esse nosso tema no Dia Mundial da Asma? Saber o que fazer durante uma crise, saber como ajudar alguém em crise ou conhecer formas de prevenir novas crises. Clique lá na alternativa que nós iremos trazer para você, é claro, todo esse conhecimento. Antes de mais nada, que dia é hoje, pessoal? Hoje é terça-feira, hoje é o dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para aprender mais a respeito dos nossos direitos como consumidores, como empreendedores, como funcionários. Sabe aquelas situações que muitas pessoas não querem passar, mas que acontecem, infelizmente, ao longo do nosso dia a dia, que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, a quem recorrer? Hoje é o dia que a gente obtém informações com o nosso advogado Leonardo Girundi, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Consulta Doutor. Privilégio meu, Dani, mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, vamos já começar a tirar as dúvidas da nossa audiência. Renata Mello, de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Recebi uma cobrança de um curso que cancelei antes de começar. Mesmo assim, estão me mandando para o SPC. Isso é legal? Complicado. Ela escolheu ali dentro das áreas do direito do consumidor, aqui tem uma situação bem específica. A questão de cursos é muito específico, porque depende do contrato, por exemplo, você não pode ter desconto, deixar de ser descontado da mensalidade se você não for, que está ali reservado um lugar. Se for turma fechada, por exemplo, pode ter uma situação em relação a isso, quer dizer, a pessoa deixou de matricular outras pessoas porque você foi matriculado, então tem muita ligação com o seu tipo de contrato. Então, tome muito cuidado ao fazer a matrícula e leia com carinho o contrato. Agora, se no contrato não fala nada sobre isso, ou se permite você cancelar, é lógico e claro que você tem direito a não só não ter a cobrança, como também não ter o seu nome incluído no cadastro de maus pagadores. Então, Renata, vá atrás do seu direito, mas antes dá aquela lidinha no contrato, porque lá com certeza vão estar as informações que você precisa. Vamos então para o próximo caso de uma pessoa que não quis se identificar. Vamos lá. Sou casado há 30 anos e tenho 4 filhos, 2 são menores de idade. Minha esposa quer a separação. Como ela não trabalha, sempre foi uma opção para que ela ficasse cuidando das crianças. Eu gostaria de saber se, além da pensão das crianças, eu preciso pagar alguma pensão para ela. É interessante essa pergunta porque ela dá um programa todo, Dani. São vários aspectos interessantes aí. Dentre elas, a questão da pensão alimentícia. Vamos pensar primeiro na pensão alimentícia. Se você divorciar, você tem que garantir ali a manutenção dos seus filhos menores.
e também dos maiores, desde que esses maiores não tenham condições de se suprirem. Então, se a pessoa está ali na fase de faculdade, ou se tem alguma enfermidade, ou uma situação que ele não pode trabalhar, cabe aos pais manter os seus filhos, ok? Então, o primeiro aspecto é esse. Então, se com certeza tem 2 menores, esse já não tem dúvida. Você tem que pagar a pensão ou fazer ali o depósito da pensão alimentícia. E a pensão alimentícia, apesar de ter esse nome de pensão alimentícia, engloba tudo. Quem segue aqui no seu direito no nosso quadro sabe muito bem disso. Então, é conta de aluguel, é plano de saúde, colégio, alimentação, lazer, vestimento, tudo, empregada doméstica, internet, todas as contas para a manutenção daquela pessoa, ok? E o último aspecto é a questão da pensão alimentícia da mulher. Interessantíssimo esse aspecto da esposa, por quê? Porque a pensão alimentícia para a esposa tem sido reduzida com o tempo no Brasil, principalmente. E por que isso? Não é porque a mulher diminuiu o seu direito, ao contrário, é porque muitas vezes a mulher agora, na realidade, ela tem o seu mercado de trabalho. Então, ela está trabalhando, ela muitas vezes recebe mais do que o marido. Nós tem crescido, por exemplo, a mulher pagar a pensão para o marido. Então, se a mulher tem a sua receita, ela recebe inclusive mais do que o marido, ela tem condições de se suprir, porque ela teria direito à pensão alimentícia. Pensão alimentícia é porque a pessoa não tem condições de se manter, ok? Então, o primeiro aspecto é esse. Se você começou a sua pergunta falando que ela não trabalha. Se você sabe que ela não trabalha e ainda colocou aí a situação que ela foi uma decisão da família dela cuidar das crianças ou da família, esse foi um acordo e aí, nesse caso específico, a mulher tem todo o direito de receber a pensão alimentícia também. São os arranjos familiares Exatamente. que precisam ser também redefinidos nesse novo contexto. Tudo muito conversado, não é, doutor? É verdade, muito importante isso. O diálogo é sempre o melhor caminho. E interessante, se você está preocupado com essa situação e definindo a sua obrigação, faça um acordo, né? Lembrando que todo e qualquer acordo, principalmente pensão alimentícia, deve ser levado para ser homologado. Tá? Nós falamos sempre aqui, né, Dani? Verba volet, script money. As palavras voam, mas os escritos permanecem. Pode estar tudo bem hoje, mas vem um novo relacionamento no futuro, né? A pessoa falece, e aí vários problemas, as crianças crescem, mudam de cidade, vão para outro país. Então, tem muitas as coisas que você tem que colocar no papel para garantir o seu direito. Muito importante esse complemento final. Tá vendo, pessoal, como a gente aprende com esse quadro? As questões dos outros dizem respeito a gente também. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Sempre um grande privilégio passar aqui e responder a sua pergunta. Eu falo, Dani, é muito gostoso esse programa, né? Porque a gente vem aqui para falar o que você manda para a gente pergunta. Então, não perca a sua oportunidade, manda a sua pergunta, que eu virei aqui para tratar o seu direito com o carinho que você merece. Nos mande lá também, nos siga lá no nosso Instagram, @LeonardoGirundi. E até semana que vem. E aproveita a oportunidade, quem sabe a sua dúvida pode estar na semana que vem, na terça-feira que vem, sendo respondida. Até mais, doutor. Um grande abraço, beijo, tchau. Até mais. E agora, pessoal, vamos em frente. Nesse Dia Mundial da Asma, vamos obter conhecimento e entender que doença é essa, quais são os sintomas, as formas de diagnóstico e principalmente as opções de tratamento, porque os tratamentos, eles precisam e devem sim ser acessíveis a toda a população. E mais ainda, é claro, vamos falar a respeito de prevenção. Então, vamos conhecer a respeito dos nossos convidados de hoje na nossa tela. Vamos conhecer a doutora Carla Buffler. Ela é alergista e imunologista também. Atua há 14 anos com alergia e imunologia, com foco nas causas imunológicas de alergias e deficiências do sistema imune. Com uma abordagem integral e também humanizada, considera o paciente em toda a sua totalidade e valoriza pilares como o sono, a alimentação, o controle do estresse e a atividade física. Sua prática une ciência, escuta qualificada e tratamento individualizado. Olha só que interessante. Agora vamos conhecer a respeito do Rafael Faraco, pneumologista. Com 20 anos de atuação na medicina, sua escolha pela profissão foi motivada pelo desejo de promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Ao longo da carreira, ele tem se dedicado não apenas ao cuidado individual, mas também à luta por um sistema de saúde mais justo. O maior desafio enfrentado é garantir que todos tenham acesso igualitário a serviços médicos de qualidade e às inovações da medicina, independentemente de sua condição social. Sejam muito bem-vindos, doutores. Prazer estar aqui hoje.
Muito especial ter vocês aqui hoje, nesse dia, gente, que é o Dia Mundial da Asma. E muito bacana a gente ter entrado em contato um pouquinho com a sua trajetória e o que você pensa a respeito da importância da sua profissão e de que forma que você pode ajudar e principalmente trazido para a gente esse recorte com relação às dificuldades e à necessidade do acesso para todos. Perfeito, Dani, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está falando, é super importante ter o Dia Internacional de Conscientização da Asma. Essa é a Semana Mundial da Asma, né? É uma doença, se a gente fala em termos de Brasil, né? No Brasil hoje tem 20 milhões de pacientes com asma. E um dado interessante e triste, desses 20 milhões, apenas 13% estão com a doença controlada. Olha só, gente. Então é uma doença, a gente fala de alta prevalência, ou seja, tem muitas pessoas com asma e a minoria desses pacientes a maioria desconhece o diagnóstico e a minoria está controlada. Então, para a pessoa entender o que é a asma e a necessidade de tratamento específico, ela precisa de ter o diagnóstico e entender o não tratamento, quais serão as consequências que isso pode ocorrer. Então, a primeira coisa para ter uma adesão ao tratamento adequado, primeiro, é o acesso ao diagnóstico. A pessoa precisa ter o diagnóstico. E depois do acesso ao diagnóstico, uma orientação específica do que é a doença, a importância do seu tratamento adequado e, consequentemente, a asma é uma doença que, quando não tratada, ela aumenta risco de vida. Então, para ter uma ideia, hoje no Brasil, morre cerca de 7 pessoas por dia pela asma. 7 pessoas por dia morrem por conta. E a maioria desses quadros de óbitos, dessas pessoas que morrem, a maioria seriam evitáveis se a pessoa tivesse um diagnóstico, um tratamento específico. E muitos acabam desconhecendo o diagnóstico. Então a gente tem o problema do desconhecimento do diagnóstico, então precisa-se de mais diagnóstico, consequentemente de mais tratamento específico. Só que isso, uma das formas de conseguirmos isso é através de orientação, e isso que a gente está fazendo hoje. Então as pessoas, se a gente sair aqui na esquina e perguntar, bom, qual que seria uma pressão ideal, uma pressão arterial ideal? Todo mundo sabe. Qual que seria o nível de colesterol adequado? Todo mundo sabe. E a asma? Que 10% das pessoas do Brasil têm asma. As pessoas desconhecem. Desconhecem e acham que é um subdiagnóstico. Acham que não tem necessidade de tratamento, porque de repente, eu uso a minha bombinha para controle, para alívio, eu fico bem. Por que eu vou tratar? Então a gente precisa entender o seguinte, que é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento para melhorar a qualidade de vida, para não precisar de procurar pronto-socorro. Então é uma doença crônica, assim como hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então precisa realmente de um tratamento específico e de um tratamento adequado. Exatamente. Está vendo, pessoal, a importância de trazer informação? Porque muitas vezes a gente conhece pessoas que venham a sofrer com isso e é difícil a gente passar essa informação e dizer a ela, olha, quem sabe é isso e não você está sofrendo de repente um quadro de pneumonia. Muitas pessoas confundem e a gente vai entender por onde que passam essas confusões. Doutora, explica pra gente de fato o que é asma. Então, a asma, muita gente aí tem dificuldade, né? Tem um certo estigma ainda com o nome asma, né? Muitas pessoas ainda são relutantes com esse diagnóstico e muitas vezes elas têm sim asma, mas insistem em falar, não, doutora, não é asma, é bronquite. Mas muitas vezes o nome bronquite é usado como sinônimo de um quadro asmático. E esse paciente vai apresentar o quê? Geralmente ele tem vários fenótipos diferentes, né, várias características, mas geralmente pode se iniciar na infância. Tá. E o paciente muitas vezes, muito classicamente, vai apresentar um quadro de chiar o peito, né? Chiar, aquele miadinho de gato no peito, tosse seca muitas vezes. Esse chiadinho ele é bastante característico, não é? É a sibilância, né? Tá. Mas muitas vezes o paciente vai conhecer isso como chiado no peito. Aquela tosse seca, difícil, que muitas vezes ela vai aparecer mais nos extremos do dia, mais no começo da noite, no início da manhã. Muitas vezes esse paciente vai ter uma sensação de falta de ar, uma sensação de aperto no peito. E esse paciente muitas vezes pode chegar até a ter aquela fala entrecortada. O paciente tem até dificuldade de falar. Muitas vezes essa falta de ar, essa tosse pode ser desencadeada por exercício físico, uma crise de riso,
uma mudança de temperatura, odores fortes, alguns alérgenos. Então, são várias possibilidades aí de desencadeantes e de sintomas, mas os mais clássicos são esses. São esses. Olha só, a gente preparou aqui uma tela que mostra as vias aéreas de uma pessoa normal e as vias aéreas comprometidas pela asma. A gente vai colocar essas imagens para que o doutor traga para a gente conhecimento de que forma que todo o nosso sistema respiratório passa a responder diante de uma condição como essa. Na nossa tela. Então, nós temos aí... Perfeito. Essa figura ilustra muito bem a questão da asma. Então, do lado direito, a gente tem um pulmão de uma pessoa que não tem asma. Então, aqueles caninhos que estão abertos seria os bronquíolos. Então, o ar ele passa pelos bronquíolos, pela traqueia, que é o tubo maior, que encontra-se no meio dos dois pulmões, depois por aqueles caninhos e chega até os alvéolos. Do outro lado, seria aquele mesmo caninho, que são os bronquíolos, de um paciente com asma. Ou seja, olha a diferença no diâmetro, na abertura. Então, o que seria a asma? Seria uma inflamação desses caninhos, que são os bronquíolos. Como eles inflamam, a gente vê bem naquela figura, inflamando, eles ficam inchados. Eles inchados, eles vão lá e fecham. Então, por que a pessoa tem um desconforto respiratório? Porque o espaço que passaria o ar, que são os bronquíolos, que deveriam estar abertos, eles estão mais fechados. O que é o chiado, né? A sibilância? É o barulho do vento passando naquele caninho que está mais estreitado. Então, a asma é uma doença inflamatória da nossa via aérea. Como ela é uma doença inflamatória, nós temos que utilizar uma medicação inalatória, à base de corticoide inalatório, para desinflamar os brônquios. Bom, então o que é o normal para uma pessoa que tem asma e ela está controlada? É que ela não sinta absolutamente nada. Ela tem uma qualidade de vida, a qualidade de vida de volta. Exatamente. As pessoas falam, bom, mas eu tenho falta de ar, eu tenho aperto no peito, eu tenho chiado no peito, mas isso é normal porque eu tenho asma. Não. Chiado no peito, falta de ar, desconforto respiratório, isso ocorre naquelas pessoas que têm asma e não estão controladas. Então, a pessoa que tem asma e está controlada, ela está utilizando a sua medicação para controle diariamente e ter uma vida absolutamente normal. Só para vocês terem uma ideia, na Olimpíada de Paris, recentemente, 8% dos atletas, eles têm asma. Bom, gente. Mas como assim atleta e tem asma? Eu tenho asma, eu não consigo andar um quarteirão? Não. A pessoa que tem asma e está controlada, ela consegue ser atleta, ela pode ser atleta, mas ela tem que utilizar a sua medicação de controle de manutenção. Então, eu costumo falar para meus pacientes o seguinte, asma controlada e utilizando a sua medicação para controle, vida absolutamente normal. Agora, asma não controlada e usando apenas a medicação de alívio, é igual a risco de vida. Olha só que interessante. Doutora, você estava comentando para a gente que a asma acomete principalmente na infância. Por exemplo, é comum existirem casos de uma criança que sofria de asma na infância, passou para a vida adulta, viveu um longo período sem nenhuma crise e depois essa asma veio com tudo? Sim, tem a asma alérgica, né, a asma clássica, ela pode ter uma apresentação bimodal, que geralmente ela se inicia na infância, tem um período de remissão durante a fase adulta e muitas vezes tende a voltar ali depois dos 40, 50 anos. Isso pode aparecer sim. E o que justifica isso? São vários fenótipos diferentes, esse é um deles, mas existem as asmas que também podem iniciar tardiamente com outras características. A gente falou um pouquinho a respeito dos fatores de risco. A gente também preparou uma tela para pontuar alguns deles e aí eu gostaria que você trouxesse o seu conhecimento com relação a esses gatilhos que as pessoas que sofrem com asma precisam estar atentos, que infelizmente são questões que precisam às vezes ser evitadas para que o paciente consiga manter a sua asma sob controle. Então vamos dar uma olhada nessa próxima tela também. Então temos aí fatores de risco, ácaros, fungos, pólen, fezes de baratas, ar frio e seco, exercício físico. Eu queria que você pontuasse um pouco sobre a característica de cada um deles, quais são mais relevantes. Sim, então 70% das asmas são alérgicas. E aí, o que é uma asma alérgica? O paciente, o sistema imunológico dele reconhece partículas, né, micro-organismos do ambiente como inimigos. E ele vai produzir anticorpos contra esses aeroalérgenos, né, que são os fungos, mofo, baratas, ácaros, não necessariamente a todos, mas muitas vezes
um ou mais aeroalérgenos. O mais comum, o mais clássico, o mais implicado em alergias é o ácaro, né? O nosso grande vilão aí. Morador de travesseiro, morador de pelúcia, tapetes, cortinas. E o paciente que tem IgE, esse anticorpo específico de alergia para o ácaro ou para algum dos outros aeroalérgenos, ele pode desencadear uma crise alérgica toda vez que ele tiver contato com esse tipo de material no ambiente. Então, ele pode desencadear uma crise de asma. Se, por exemplo, ele deitar numa cama com muito ácaro ou entrar, por exemplo, num quarto de hotel que está muito tempo fechado, com fungos, com ácaros ali em tapete, carpete. Essa asma tem o controle do ambiente, né? A gente sempre vai orientar direcionado ao que o paciente, de fato, ele vem aí com exames positivos e relevância. Então, se esse paciente é um paciente alérgico a cachorro, ácaros, nós vamos orientar o controle de ambiente adequado, capas anti-ácaros em travesseiros, em colchões, evitar o uso de vassoura, né? Que são Levanta a bastante, poeira, né? Dá preferência para aspirador com filtro EPA, que é aquele aspirador que ele filtra essas micropartículas. Se tiver uma alergia a cachorro, a gente vai pedir pelo menos dar banhos semanais, manter o cachorro fora do quarto muitas vezes. Mas também existe a possibilidade de fazer tratamento com vacinas para alergia, que são as imunoterapias, para esse paciente diminuir essa reatividade alérgica que ele tem contra essas propriedades do ambiente. Os outros fatores ali, como mudança de clima, atividade física, não são exclusivas do paciente alérgico, né? A asma não alérgica também pode ser desencadeada por esses fatores de variações de ambiente, por exemplo. E aí Você o estava até controle um pouquinho comentando mais sobre difícil. uma crise de riso. Uma crise de riso pode desencadear uma asma? Pode ser. E a gente observa bastante isso na infância, né? O próprio paciente, ele relata isso ativamente, ele não se lembra de falar isso na consulta, mas quando a gente questiona, quando você tem uma crise de riso, você desencadeia um chiado no peito ou crise de tosse? Ele fala, nossa, doutora, isso é uma doença, nunca tinha percebido, mas toda vez que eu tenho uma risada aí mais profunda, eu tenho falta de ar, eu começo a tossir. É verdade, eu nunca tinha me atentado. E aí ele percebe que é um dos complicadores, né? Um dos sinais aí de asma não compensada. Infelizmente. E esse clima que nós estamos vivendo, o exato momento de estação que nós estamos passando, também é um fator desencadeante, não é, doutor? Esse clima de outono. Sem dúvida. A asma, a definição de asma, além desse processo todo inflamatório, ele é uma hiperreatividade dos brônquios, né? Então, o que é isso? O ar chega até os brônquios naquela pessoa que tem asma, ele sente muito a variação climática. Então, variação muito brusca de temperatura, um ambiente muito seco, ou às vezes variação brusca, muito calor e à noite muda a temperatura, cai muito rápido, mudança climática, muito calor, a gente entra no ar-condicionado, aquele vento gelado, né? Aquele impacto do vento na nossa via aérea, isso funciona assim como um gatilho para descompensação não só da asma, mas também de rinite alérgica, de rinocinusite. Lembrando que uma das causas também que desencadeia as crises de asma são as rinossinusites, as sinusites bacterianas ou virais, né? Então, a mudança muito brusca de temperatura faz um processo inflamatório nessa via aérea alta que a gente fala, nos seios da face, no nariz, na garganta. Isso protege o processo inflamatório nos brônquios e acaba fazendo desencadear uma crise de asma. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, a gente utilizar a medicação para controle para asma, mas também tratar essa parte alta para evitar que fique pingando células inflamatórias, catarro, secreção nos brônquios e leve a uma descompensação da asma. Perfeito, gente. Vocês separaram, pessoal, imagens de João Capellini compondo aqui o nosso bate-papo, trazendo a informação, compondo com a gente sobre esses fatores de risco que os doutores estão explicando para nós. Vamos lá, recebemos uma pergunta da Ana Paula, aqui de São Paulo. Ana Paula, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani Doutores. Fazia o uso da bombinha e seguia exatamente como o médico falou. Mas comecei a sentir que meu coração acelerava, dando muitos incômodos. A bombinha pode, de fato, fazer isso? Acabei parando de usar, pois já tive um caso de taquicardia com o uso de medicamento na inalação feita em casa. Olha só que relato, né, que a gente recebeu da Ana Paula, doutora. Então, o termo bombinha é dito, assim, muitas vezes pelos leigos, como um assunto genérico,
Mas a bombinha, existem bombinhas e bombinhas, com medicações e medicações diferentes. Então, provavelmente, essa bombinha que a paciente está se referindo é alguma bombinha com broncodilatador. Porém, dentre os broncodilatadores, existem variações também. Uns taquicardizam mais, outros taquicardizam menos. E aí, a gente precisaria saber a dose que ela está usando, se é uma dose segura ou não, e se essa bombinha estava combinada com algum corticoide inalatório ou não, porque o tratamento de asma, obrigatoriamente você teria aí para uma manutenção que ter um corticoide inalatório. A gente não trata a asma só broncodilatando. Então, talvez o diagnóstico e o tratamento estivesse errado e a dose não estivesse adequada. Ou até seria possível migrar esse broncodilatador que ela estava tendo sintomas para algum outro um pouco menos sintomático. Então, é muito genérico. Essa história, né, que a gente ouve aí, que vem desde os anos 80, que a bombinha vicia, é porque o tratamento foi se modernizando bastante ao longo dos anos, mas essa visão, esse estigma da bombinha viciar só com broncodilatador ainda perpetua, né, apesar dos anos, como uma consequência aí do tratamento de antigamente. Hoje em dia, modernizou bastante e a gente não tem mais tantos esses efeitos. E para você que está gostando aqui do Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais entrevista para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje, dia 6 de maio, é o Dia Mundial da Asma e a gente embarcou nessa para trazer informação e orientação para você que está nos assistindo. Estamos falando a respeito de sintomas, de que forma que essa doença acomete a nossa população, como que a gente pode fazer para prevenir e principalmente para tratar, que é um dos grandes desafios enfrentados aí pelos pacientes. Só aqui no Brasil, pessoal, estavam contando aqui pra gente, são 20 milhões de brasileiros que sofrem com essa condição. Destes 20 milhões, apenas 13% conseguem manter a doença, essa condição de forma controlada. E controlar é essencial para manter a sua qualidade de vida, para devolver a qualidade de vida de volta a quem você ama. Então, se você lembrou de alguém a quem essa consulta é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, que precisa receber informação a respeito da asma, combinado? Também te convido, é claro, a você participar da nossa consulta. Estamos nos nossos minutos finais. Não deixe essa chance passar não, pessoal. Encaminhe a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Nossos doutores estão aqui prontos para te responder. E nós temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Esse é o nosso endereço para você responder essa enquete que está aguardando pela sua participação. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Dia Mundial da Asma, qual informação é importante e relevante para você? Saber o que fazer durante uma crise, saber como ajudar alguém em crise ou conhecer formas de prevenir novas crises. Entra lá, clica na alternativa que nós iremos trazer esse conhecimento até você. Para quem acabou de chegar, o bate-papo está acontecendo com a doutora Carla Buffler. Ela é alergista e imunologista e também com o doutor Rafael Faraco, que é pneumologista. Sejam muito bem-vindos. Aproveito para agradecê-los aqui nesse bate-papo com a gente tão informativo. E a gente estava falando, pessoal, um pouquinho antes do intervalo a respeito de quais são os fatores de risco. E quando a gente fala sobre uma doença que afeta necessariamente as vias respiratórias, o nosso pulmão, é importante que a gente fale a respeito do tabagismo, não é, doutor? Porque o tabagismo é uma condição, é um fator que precisa ser cessado de imediato, não é? Sem dúvida nenhuma. O tratamento da asma, como a gente disse no início, é através de medicação inalatória. 100% das pessoas com asma, elas necessitam ou necessitarão de utilizar corticoide inalatório. Só fazendo uma observação, Dani, o corticoide inalatório, ele tem uma ação, dependendo da dosagem, uma ação pulmonar. Tá. Ah, mas eu conheço uma pessoa que utiliza corticoide, ela ganhou peso, teve hipertensão, diabetes, mas isso possivelmente é o corticoide sistêmico, ou seja, aquele que a gente toma pela boca, ou faz endovenoso, ou faz intramuscular.
Então, é uma medicação extremamente segura para controle da asma. Então, o tratamento é a terapia medicamentosa à base de corticoide inalatório e controle de fatores ambientais. Desses fatores ambientais, o tabagismo ele é fundamental. Então, ter asma, utilizar a sua medicação para controle ou não utilizar e acabar fumando, o que a medicação faz? Ela vai desinflama os brônquios e o cigarro vai lá, ela acaba inflamando e fazendo toda uma piora daquele processo inflamatório. Então, o tabagismo, para quem tem asma principalmente, é fundamental, faz parte do tratamento, nem passar perto do cigarro, parar. E quando eu falo em tabagismo, eu não estou falando só do cigarro convencional, estou falando também de narguilé, estou falando de maconha, estou falando de vape. Então, tudo isso funciona como um gatilho para descompensação. Um dado importante, que é importante trazer para a população também, agentes virais, vírus, Covid, influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório. Então, todos esses vírus também funcionam como um gatilho para a descompensação da asma. Então, é fundamental nessa fase vacinação. Então, lembrando, olha que interessante, vacina para influenza, né? A gente vê os hospitais, nessa fase agora, muitos pacientes internados por influenza. O que é influenza? É o vírus da gripe. Então, a gente tem vacinação para prevenção contra a influenza, que diminui o risco de descompensação, porque como o vírus ele entra no nosso sistema respiratório e descompensa a asma, se a gente está protegido da ação daquele vírus, a gente diminui o risco de descompensação da asma também. Então, vacinação é super importante. Tratamento medicamentoso à base de corticoide inalatório, controle de fator ambiental, tabagismo e vacinação. Sem falar de controles ambientais como ácaros, fungo, tudo isso também, bolor, mofo, isso é super importante também, tá? Recebemos aqui uma perguntinha da nossa audiência, da Josefa de Sergipe. Josefa, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. É prejudicial usar a bombinha todos os dias ou só quando tiver crise asmática? Quando bem indicado, né, a bombinha, né, desde que tenha corticoide inalatório, pode ser associado ou não com broncodilatador. Um paciente que acompanha é completamente seguro, é muito seguro sim. A questão que o colega, né, o Dr. Rafael, acabou de explicar sobre o corticoide sistêmico, ali no sistêmico a gente tem miligramas. O corticoide inalado, com a técnica correta, no paciente bem acompanhado, ali são microgramas, são 1000 vezes, muitas vezes, menos do que o sistêmico. E o efeito dele é basicamente tópico, né? Então ele vai ter efeitos ali no pulmão. Então é muito seguro sim. Perfeito. Então, Josefa, é só confiar, se foi indicação, prescrição médica, faça uso e da forma correta. Pergunta agora da Maria Aparecida, aqui de São Paulo. Descobri a asma já na idade adulta. A pneumologista receitou a bombinha Alenia. Porém, quando eu uso, eu tenho alteração dos batimentos e eu evito ao máximo usar. Tenho uma chiadeira no peito sempre. Clássico, muito característico, doutora? Então, alguns pacientes, eles podem sim taquicardizar um pouco mais com formoterol, que é o broncodilatador existente, um dos componentes dessa medicação chamada Alenia, que a gente tem na farmácia de alto custo pelo SUS. Porém, muitas vezes o paciente vai ter uma taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, ainda pior durante uma crise asmática. Então, o paciente descompensado, com sibilância, que é a chiadeira, muitas vezes nestes períodos, ou mesmo crises de tosse, ele vai ter uma taquicardia muito pior. Então, conforme ele for tratando adequadamente, em doses adequadas, em doses seguras de Alenia, ele tende a tolerar e não ter esses sintomas. Caso ainda assim seja muito sintomático, existem outras possibilidades para tentar mudar a medicação dessa paciente e ela se sentir mais confortável. Mas muitas vezes é mais tem que avaliar bem se é realmente uma taquicardia ou se é um ditado popular, né, pelo fato de estar usando uma medicação para asma. Muita gente tem aquele jargão, né? Tá usando bombinha, bombinha vicia. Não, as bombinhas não viciam e são seguras. Essa questão que a doutora trouxe aqui para o nosso bate-papo é muito comum? Está muito presente nos pacientes esse receio com relação ao uso das bombinhas? Super comum. Por isso que é tão importante, então, a gente reforçar e frisar, pessoal. Super comum, que a gente... um exemplo que eu sempre oriento para meus pacientes, sempre falo com eles, é assim, quando
passa no clínico, no cardiologista e recebe uma prescrição de antihipertensivo, ninguém faz uma prescrição de antihipertensivo, olha, vai utilizar esse remédio para pressão durante 30 dias, depois para que você está curado da sua hipertensão. Isso não existe, é medicação de uso contínuo. A medicação para asma também é medicação de uso contínuo. Então, essas medicações, elas são extremamente seguras, né? Medicação para controle. O que não é seguro? Uma asma não controlada. Então, a maioria das pessoas não utilizam medicação para controle, mas utiliza a bombinha, mas aquela bombinha para alívio, que não é medicação, que tem as custas de broncodilatador. Ela só vai aliviar. Então, naquela figura que a gente mostrou no início, os brônquios estão fechados, a bombinha vai lá, abre, aliviou. Mas não trata a causa, que é aquele processo inflamatório. Ele resolve a crise, né? Naquele momento. Resolve a crise. Então, essa medicação que foi dita agora há pouco, ela é uma medicação para controle realmente, né? Porque tem um broncodilatador que abre os brônquios, mas tem um corticóide inalatório que desinflama os brônquios. Então, essa medicação ela é extremamente segura. Obviamente, ela precisa ser, para começar a utilizar uma medicação para asma, precisa passar em consulta com o seu médico, ter uma avaliação, e ele vai avaliar se aquela medicação é mais específica para ele ou não. E, voltando, um paralelo que eu sempre faço também com a questão da hipertensão, existem dezenas de medicações para hipertensão, existem dezenas de medicação para asma. Então, se, por exemplo, aquela medicação não me senti tão bem, senti um pouco de taquicardia, um pouco de tremor, volta com o seu médico, conversa com ele, olha, ele pode trocar, ele troca a molécula, troca a medicação. E a vantagem é isso, a gente não tem um remédio exclusivo para aquela doença exclusiva. Então, nós temos vários tipos de tratamento para aquela doença. E cada medicação ela é específica e a gente consegue individualizar para cada paciente. Por isso que é importante retornar com o seu médico e manter esse segmento constante com o médico, não abandonar. Porque a asma, igual a gente comentou no início, não tem cura, mas tem tratamento para uma vida absolutamente normal. Então, bombinha, essa questão de bombinha vicia, bombinha faz mal para o coração, dependendo da medicação inalatória. As medicações para controle, ela só vai ajudar a pessoa, só vai controlar a asma. A medicação para alívio, essa vai dar problema. Por quê? Porque o uso da medicação de alívio constantemente, isso nos traduz que a asma está fora de controle. E a asma não controlada é que vai dar problema. Por isso, pessoal, pegando o gancho de volta aqui da pergunta da Maria Aparecida, olha como enriqueceu bastante o nosso bate-papo. Caso você, então, não esteja confortável, esteja tendo alguns efeitos colaterais que sejam complicados para você, retorne ao seu médico e aí, então, junto com ele, você vai poder encontrar um medicamento que vai colocar a sua asma sob controle sem interferir na sua qualidade de vida. Pelo contrário, te devolvendo a qualidade de vida. Doutora, por onde caminha o diagnóstico? Como que ele é feito? Quais são os exames que são importantes? O diagnóstico, ele é clínico, não tem necessidade específica de algum exame obrigatório para se fazer o diagnóstico de asma. Tá. É pela clínica mesmo do paciente, né? A história que o paciente vai contar para a gente, se ela é compatível ou não com asma. Mas existem alguns exames que ajudam a gente a avaliar mais gravidade e diagnósticos diferenciais, também com algumas outras patologias que podem exacerbar ou piorar a asma. Então, pode ser sim pedido uma prova de função pulmonar, né, também conhecida como espirometria, que é um exame que a gente avalia as capacidades, né, dos volumes do pulmão. A gente pode pedir um raio-x de tórax para ver a estrutura, né, dessa arcabouço torácico com os pulmões, ali a transparência ou não dos pulmões. Entre outros exames de imagem, por exemplo, o pico de fluxo, né, a gente pode medir, que é para ver a capacidade do paciente soprar. Então, existem alguns, mas são adjuvantes, não são obrigatórios. Perfeito, mas eles servem inclusive para medir e entender de que forma que o pulmão já foi afetado, Sim. em que nível que o paciente está, para se definir de fato um tratamento. Sim, inicialmente, né, a gente para ter um quadro geral do paciente, muitas vezes é interessante a gente pedir, desde que seja possível, né? E também, muitas vezes, a gente solicita ao longo do acompanhamento para avaliar a evolução desse paciente, né? Muitas vezes um paciente com uma prova de função pulmonar, por exemplo, muito ruim inicialmente, com muitas restrições, né? Obstruções pulmonares, a gente pode avaliar ao longo do tempo se esse paciente vai melhorar desse quadro inicial e o quanto ele vai melhorar, se ele vai ganhar capacidade pulmonar ao longo do tratamento. Perfeito.
E, doutor, você trouxe para a gente algumas bombinhas para mostrar um pouco por onde que caminha aí esse tratamento para compartilhar, não é? Perfeito. Queria que você explicasse para a gente esse material que você trouxe. Hoje existem várias medicações inalatórias para controle, né? Eu trouxe algumas medicações que nós utilizamos. Então, são medicações inalatórias, que têm ação praticamente tópica realmente nos pulmões, né? Medicação extremamente segura, com dosagem de microgramas, né? Então, geralmente, esse dispositivo é um dispositivo que a gente utiliza muito, né? Que nós abrimos o dispositivo, a pessoa coloca a boca e aspira, puxa a medicação. Segura uns 10 segundos e essa medicação fica nos pulmões. Então, de acordo com o nível, com a gravidade da asma, vai depender muito da dosagem do remédio de acordo com a gravidade da asma. Tem pessoas que precisam utilizar 1, 2 vezes por dia, outras mais vezes. Então, o seu médico que vai verificar qual que é o dispositivo mais adequado, voltando naquela pergunta que foi feita da questão da medicação inalatória que dá muita taquicardia. Então, nós, pneumologistas, alergologistas, a gente precisa investigar clínicos, não só a questão da molécula da medicação, nós temos que investigar também o dispositivo inalatório. Porque as medicações que nós utilizamos para asma, não é medicação que a gente vai tomar um comprimido, tomar com água, acabou, encerrou o assunto, não. É medicação inalatória. Então, às vezes, tem paciente que adora determinado dispositivo, outros não se adaptam àquele dispositivo. Então, a gente tem a possibilidade de testar também outros dispositivos. Então, as pessoas acabam fazendo confusão e têm esse preconceito com as medicações inalatórias, porque existem outras medicações inalatórias que são medicações de alívio, que praticamente 100% das pessoas que estão nos assistindo agora e tem algum quadro respiratório, asma, por exemplo, já utilizou alguma vez. Só que, infelizmente, a maioria dessas medicações que já utilizaram são medicações para alívio, não são medicações para controle, para tratamento. Essa é uma das medicações para controle, para tratamento realmente que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas cabe ao médico também e ao paciente individualizar qual que vai ser o melhor tratamento, né? E fazendo uma observação, essas medicações, não necessariamente essa que eu mostrei, mas hoje o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza medicação para controle da asma. Farmácias populares têm medicação para controle da asma. Então, às vezes, as pessoas, bom, medicação é caro. Realmente, não é uma medicação, de repente, o custo muito acessível, mas tem no SUS. Isso eu estou falando não só de asma leve, nem asma moderada, e tem inclusive para asma grave, medicações imunobiológicas hoje para controle que disponibiliza via SUS. Então, para ter acesso a essa medicação, precisa ter um segmento, um acompanhamento com o seu médico, que ele vai verificar qual que é a sua medicação específica para aquele paciente. Então, é importante esse acompanhamento, esse segmento. E quantas pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, que às vezes tem tosse, chiado no peito, com mudança climática, com variação de temperatura. A gente pergunta, isso acontece com frequência? Doutor, todo ano, em maio, junho, acontece. Muda o tempo, acontece. Ah, mas eu já sei, eu vou na farmácia, tomo um remédio, faço uma inalação e melhora. Ah, então, uma pneumonia. É uma pneumonia. Olha, o que está acontecendo comigo de errado? Eu já tive 5, 6 pneumonias. A gente vai olhar o histórico da pessoa, raio-x ou tomografia de tórax, algumas vezes nunca teve uma pneumonia. Então, na maioria das vezes, pode ter sido exacerbações, crises de asma, que o que foi tratado no pronto-socorro foi uma descompensação da asma. E se a gente não fizer um segmento, não fizer um diagnóstico de asma específico, a pessoa não vai tratar. Não tratando, no próximo ano acontece a mesma coisa. Tosse, catarro, chiado no peito, falta de ar, pronto-socorro, raio-x de tórax, vai embora com antibiótico e corticoide. E comprometendo a capacidade pulmonar da piorando pessoa, a função pulmonar. Só se renovando, pessoal. Por isso a importância de estarmos aqui hoje batendo esse papo. Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Qual a informação que é importante para você? Essa foi a pergunta que a gente fez nas nossas redes sociais. 60% alternativa mais votada, saber o que fazer durante uma crise. O que fazer, doutora? Então, todo paciente que tem risco de exacerbação de uma doença potencialmente fatal, ele precisa portar um plano de ação. E a asma é uma dessas doenças. Então, aquele paciente que já tem uma asma grave, já usa um medicamento de controle, ele precisa saber quais são as medidas que ele tomará caso ele tenha algum gatilho dos potenciais para ele. Então, esse paciente precisa ter um plano de ação. E o plano de ação será doses e medicações específicas que ele usará
em caso de crise. Não necessariamente vai ser a mesma medicação que ele usa no controle. Muitas vezes até algumas medicações são possíveis de serem usadas na manutenção e na crise, mas isso é caso a caso. Então, por isso que é importante o acompanhamento específico para planejar tanto a medicação de manutenção quanto a de crise. Porque saber sair de uma crise é essencial, não é, doutora? É essencial. Sem dúvida nenhuma. Por isso que é fundamental um plano de ação e utilizou aquela medicação prescrita no plano de ação, não melhorou ou percebeu qualquer piora a qualquer momento, correr para um pronto-socorro mais próximo. Perfeito. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês aqui. Espero que o pessoal do outro lado da telinha também tenha gostado de obter essas informações, tido aquela viradinha de chave, de repente, que pode ser importante e determinante para salvar vidas. Esse é o motivo de estarmos, é claro, aqui hoje. Gostaria das considerações finais de vocês. Por que é importante estarmos aqui hoje e o que as pessoas precisam fazer assim que elas identificarem qualquer sintoma que a gente conversou aqui, doutor? Perfeito. É super importante esse programa hoje, pela questão da conscientização do que é asma, a necessidade de um tratamento adequado. Então, as pessoas com sintomas respiratórios, igual eu disse inicialmente, tosse, chiado, falta de ar, é importante passar com o seu médico, ter uma avaliação específica, que pode ser uma pessoa que tem asma e está sem tratamento, está sem um tratamento específico. E eu convido todos que estão nos assistindo hoje a conhecer o trabalho da ABRA, que é a Associação Brasileira de Asmáticos. Então, essa associação é uma organização não governamental que tem por objetivo a orientação do que é a asma e propiciar acesso a tratamento para essas pessoas. Acesso do ponto de vista de contribuições de medicações, tanto medicações do Sistema Único de Saúde quanto do sistema privado. Então, a ABRA é uma entidade, uma organização não governamental que é super importante porque ela presta esse serviço de orientação para as pessoas com asma e a necessidade de um acompanhamento, de um segmento adequado. Que bacana, não é, gente? Saber que um espaço como esse existe, que está, obviamente, à sua disposição. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês. Vou aproveitar para passar os contatos. Você que gostou da doutora Carla Buffler, que é alergista e imunologista, deixamos à sua disposição o Instagram, doutora.carlabuffler, Carla com K, e o doutor Rafael Faraco, pneumologista, Instagram, doutor Rafael Faraco Pneumo, e o WhatsApp também, 0 operadora 11 97611 3674. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Espero que você do outro lado da telinha tenha aproveitado este momento. Desejo a você um excelente final de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, pessoal!